Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou a Karina Abi e a gente está continuando a série de devocionais Tempo de Florescer. Agora há pouco eu estava gravando uma música autoral que vai ao ar aqui no YouTube daqui a alguns meses. Eu espero que vocês gostem, virão algumas músicas aí nesse ano de 2026, se Deus permitir. E hoje a gente já está indo pro 12º devocional Tempo de Florescer. A gente convida a pegar a sua biblinha e a gente vai ler lá em Isaías 55, a minha versão é NVT. A gente vai ler Isaías 55 do verso 8 ao 13, que vai dizer assim: Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos, pois, assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. A chuva e a neve descem dos céus, e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Vocês viverão com alegria e paz. Os montes e as colinas cantarão, e as árvores do campo baterão palmas. Onde antes havia espinhos, crescerá o cipreste. Onde antes havia urtigas, brotará a murta. Isso resultará em glória para o nome do Senhor. Será sinal permanente que nunca será destruído. Esse é o devocional que eu chamo Onde Antes Havia Espinhos. Eu vou separar ele em 3 partes dentro desse texto pra gente meditar, para aquecer o seu coração, pra gente ir mastigando juntos e meditar e ver como isso se aplica na nossa vida. É sempre importante isso, a gente não ser apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. O primeiro pedacinho é sobre o versículo 8 e 9, que vai falar sobre os planos de Deus, que diz que meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão além de seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. Nós precisamos sempre lembrar, o que Deus pensa sobre nós é muito superior do que a gente pensa sobre nós. O que Deus planejou pra gente viver nessa terra é muito superior do que o que a gente planejou viver nessa terra. A gente faz nossos caminhos baseado naquilo que a gente acha que vai ser bom, baseado naquilo que a gente tem por certo. Mas muitas vezes o nosso coração enganoso valoriza caminhos que não prioriza o que é mais importante para Deus. Talvez seja um caminho que lá na frente vai nos afastar de Deus, ou talvez seja um caminho que lá na frente você vai descobrir que vai dar errado ou que vai te afastar do seu propósito. E muitas vezes são caminhos que a gente não sabe o que tem do outro lado. Então a gente sabe o que está aqui agora, diante dos nossos olhos. Mas o nosso Deus vê o que está por trás, vê o que está lá na frente, vê aquilo que ninguém sabe, que ninguém viu. A gente precisa confiar em Deus, que os planos dele são superiores aos nossos, e que a gente se permita ser conduzido e até ser frustrado por Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele tem pensamentos mais altos que os nossos, e ainda completa com diz o Senhor. É um recado diretamente de Deus para o nosso coração. A outra parte é sobre a palavra do Senhor que traz resultados. Nós precisamos crer. Que está no versículo 10 e 11, que vai dizer: a chuva e a neve descem dos céus, e na terra permanecem até regá-la, fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Aqui o Senhor compara a palavra dele com uma semeadura. Do mesmo jeito que a chuva desce, permanece para regar a terra, até que brotem os cereais e vai dar pão para o faminto, semente para o semeador. Do mesmo jeito, a palavra de Deus que vem sobre nós através da Bíblia é uma palavra que vem sobre nós e permanece até que gere frutos, até que gere resultados. Então aqui vai falar que o Senhor manda a palavra, ela permanece até gerar frutos.
E no versículo 12 e 13 vai falar sobre uma promessa de paz e de transformação que tem por objetivo final a glória do Senhor. Vocês viverão com alegria e paz, e os montes e as colinas cantarão, e as árvores do campo baterão palmas. Onde antes havia espinhos, crescerá o cipreste. Onde antes havia urtigas, brotará a murta, e isso resultará em glória para o nome do Senhor. Será sinal permanente que nunca será destruído. A Bíblia sempre vai apontar para nós que o caminho de Deus nos traz paz no final. Lá em Jeremias 29:11 vai falar: bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal, para o fim que vocês esperam. Mas era assim, Deus falando: eu tenho pensamentos de paz, mas vocês vão ficar 70 anos exilados. O caminho era um caminho tenebroso, mas o final era um final de paz. Os caminhos de Deus sempre vão visar paz para nós no final, mas muitas vezes no meio do percurso ele vai nos conduzir por alguns caminhos que vão gerar alguns estrondos no nosso coração. Por isso esse texto encerra com uma promessa de paz e transformação. O Senhor sempre promete paz para nós, uma paz que não depende das circunstâncias. E a transformação, onde antes havia espinhos, brotará a flor. Em outras versões vai falar: onde antes havia espinhos, brotará flor. Então aquilo que antes a gente só via que nos machucava, que nos deixava atritos, depois de ver os processos regados pela palavra de Deus, essa é a parte-chave desse texto, regados pela palavra de Deus, conduzidos pelo plano de Deus, ali onde a gente só vinha espinhos, coisas que parecia que não ia vingar, coisas que nos machucavam, a gente vai ver beleza, transformação, e o final vai dizer que isso resultará em glória para o nome do Senhor. Então a nossa vida, a nossa história, a nossa trajetória vai resultar em glória para o nome do Senhor, será sinal permanente que nunca será destruído. A bondade de Deus na nossa vida será um sinal permanente. Quando a nossa história é redimida, é um sinal permanente. Deus fez isso na minha vida, ponto, acabou, não tem quem diga que ele não fez. Será um sinal permanente para a honra e glória do Senhor. Eu espero que esse devocional tenha falado ao seu coração. Eu já quero te convidar a compartilhar com alguém para também ser ministrado por essas palavras. Te convido a se inscrever nesse canal e te vejo no próximo devocional Tempo de Florescer. Um beijo, fiquem com Deus, até mais e tchau, tchau. E, mais uma parte, eu peço desculpa pelos barulhos ao fundo, mas nós vamos seguindo um pouco mais. Meu Deus do céu. Esse vai ter que ser editado. 1, 2, 3. Em nome de Jesus, seguimos.